Bom dia, pessoal. Andei estudando agora para saber, 2021, a temporada XCO tá incrível, né? Porque tantas pessoas, tantos atletas muito bons, novas figuras aí apontando no mercado, né? No cenário competitivo, Olimpíadas, que eu não sei se vão acontecer, mas estão aí, né? E eu resolvi, como temos uma infinidade, isso exige um certo trabalho, né? Uma análise detalhada. Eu peguei quatro atletas do XCO masculino e fiz uma breve análise para mostrar o quê? Como é que a gente consegue usar a numerologia para identificar o perfil daquela pessoa naquele momento, né? Atletas têm altos e baixos, não é só por questões técnicas e de treinamento, mas sim de vida, né? Cada um tem uma missão que não é só dentro das pistas, né? E é interessante a gente perceber que, por exemplo, o Nino Shooter está num ano muito importante para ele, por isso que ele está com essa performance espetacular com os meninos mais novos, né? O poder que ele está tendo dentro da pista é incrível, né? E também é bem legal a gente ver quem que é essa figura nova, o Thomas Pidcock, que apareceu e que realmente vai fazer a coisa ferver esse ano. Quero mostrar aqui para vocês, eu fiz um breve estudo dos quatro, né? Do Avancini, nosso querido Avancini, que também tem aí muitas chances né, de performar muito bem, e o Avancini e o Van der Poel, que é um absurdo de forte, vocês vão ver por quê, né? O Shooter e o Pidcock. Então, vamos começar aqui falando sobre cada um separadamente. Depois nós vamos fazer uma análise para falar sobre a última prova, que foi agora sexta-feira, ontem, do XCC, e o que a gente pode esperar para domingo, para amanhã. Em função do quê? Em função do dia, da vibração e do momento energético de cada um. Porque se a gente for olhar, todos os atletas são muito bons. Todos os atletas têm nível para chegar no final, né? Pode ser que nenhum desses quatro chegue, porque eu não estou olhando todo mundo, né? Mas vamos ver como é que está a relação energética entre um e o outro. Então, para a gente poder fazer essa comparação, acho que é legal a gente olhar separadamente. Então, primeiro o Nino, né? O Nino, ele tem uma alma que é corpo, que é energia vital, é uma alma 5, poderosíssima, né? Um 5, quando ele se propõe a fazer um esporte e isso faz sentido para ele, ele vai muito bem. O que ele não suporta é manter treinamentos, uma rotina fixa. Se a gente for olhar, o Nino ele tem uma capacidade física fantástica de realmente de controle corporal. Isso está no 5. Né? E ele tem um caminho do destino 6, que é fazer as coisas por amor. Ele realmente ama o mountain bike. Por isso a longevidade desse atleta nesse esporte, né? Ele está com 35 anos e continua um cara mega competitivo e vai se manter, porque esse ano é um ano muito especial para ele. Por quê? Né? Ele vive um ano que tem justamente a mesma vibração da alma dele. O número do caminho do destino dele é também o número do sonho dele. E uma coisa que é legal falar sobre o Nino, ele tem um número mestre atrás desse sonho em 6. Ele tem um 33, o que dá um bônus de força para ele. Enquanto ele amar o mountain bike, ele vai ter um papel muito importante, né, nas provas e depois das provas como coach, enfim, o que ele desejar fazer. Né? Uma outra coisa muito interessante de marcar aqui é que o Nino tem uma expressão em 11. Ele tem um poder muito grande de transformar pessoas e ambientes. Né? Então, ele é um cara que, além de ter a energia vital, o comando da energia vital, ele também tem o comando
do que está em torno dele e as outras pessoas que estão próximas a ele. Ele vem com uma missão de transformar positivamente essas pessoas, né? Uma outra coisa bem interessante de pontuar aqui, o Nino ele tem uma aura em 4. O que é uma aura? É aquele, né? É a maneira como você habita o ambiente, como você chega, né? E a aura 4, ela é muito organizada. Então, o 5 quer movimento e o 4 para ele, essa aura dele organiza o corpo dele, evitando que ele faça que ele perca o foco. Poucas vezes, e geralmente foram em dias onde vibrava 3, né, ou 6, que são 2 números que dispersam, poucas vezes ele acabou perdendo por distração. Toda vez que ele perdeu foi um tombo besta, né? Então, por quê? Porque ele tem uma aura que mantém sim esse foco. Outra coisa muito legal de falar do mapa do Nino é que ele tem, né? E como é que ele age impulsivamente através do corpo. Então, se ele estiver mantendo essa rotina de se trabalhar corporalmente, fazendo os funcionais malucos que ele faz, né? Administrando essa energia muito forte que ele tem no corpo dele, instintivamente ele não precisa pensar, ele simplesmente age. Por isso que os reflexos dele são tão bons, né? E outra coisa também, como é que age o inconsciente dele? Ele precisa estar se sentindo livre, né? Ele precisa ter essa liberdade de ser e fazer o que dá na cabeça dele, porque ele tem um desejo de não depender de ninguém. Então, a autossuficiência dele dentro do ambiente do mountain bike, ali mesmo com a equipe dele, ele não pode se sentir dependente de ninguém. Então, ele vai sempre procurar deixar tudo certinho, equipamento, alimentação, né, tudo, para ele não se descontrolar mentalmente. E a motivação dele é sempre, né, que é também o número poderoso dele. O que motiva o Nino? Ser reconhecido, né? Então ele tem que fazer o que ele ama e ser reconhecido pelo que ele faz, e ao mesmo tempo esse número poderoso pede para que ele equilibre vida pessoal, vida profissional, equilibre o material e o espiritual. Então o Nino é movido por isso, né? Atualmente ele vive um ciclo 4 que traz experiências para que ele realmente trabalhe essa organização dentro de toda a dinâmica energética que ele tem. E a realização atual dele, ele renasceu, né? Eu achei até que ele fosse para outro esporte, fosse fazer, mas ele continuou no mountain bike, né? E ele vive essa questão de trabalhar essa luz interior dele, que ele ainda tem coisa para revelar para as pessoas. E ele ainda vai ter um outro renascimento um pouco mais para frente, né? Então, e o momento dele é muito bom porque ele está vivendo esse ano 5, que é o ano da alma dele, e é um ano onde ele precisa se transformar também. É preciso pensar nisso, porque eu acredito que ele vai acabar o ano dele, que o ano pessoal dele acaba em abril do ano que vem, né? Antes do aniversário dele em março, em maio, desculpa. Em março, desculpa. Ele faz aniversário em maio, desculpa, em abril termina, né? Antes do aniversário dele termina o ano dele. Ele vem, esse ano 5, vem trazer ele para perto dos parceiros, da parceira dele. Eu acredito que ele vai dar uma mudada, porque o ano que vem para ele é um ano 6, é ano de família, e ele deve ficar mais focado nas questões familiares. Então, esse ano para ele é muito importante. Agora, até julho, é como se fosse uma colheita de frutos, né? De tudo que ele já investiu no mountain bike. Eu não sei se ele está enxergando isso como uma quase aposentadoria, mas com certeza para o ano que vem vocês vão ver que vai mudar bastante a posição do Nino nas corridas, né? Henrique Avancini, nosso brazuca, né? Uma alma 8, poderosa, competitiva, estratégica, muito focada, né? Tem um sonho em 5, que é a alma do Nino. O sonho dele é liberdade, o sonho dele é fazer as coisas
de forma independente, promover a liberdade das pessoas também e a sua liberdade. E aí ele tem uma expressão, a forma dele agir nas pistas é muito controlada no sentido desse 4 que ele tem em expressão, né? Ele quer estar no controle. Então, você vê o perfil do Avancini nas corridas, realmente, ele dita o ritmo, ele vai, e isso ele precisa tomar muito cuidado, porque o 4, como ele está em expressão, o 4 muitas vezes fica teimoso, né? E às vezes ele, por mais que ele sinta que ele tem que ele não deve ficar puxando o pelotão, não deve atacar, esse 4, ele às vezes teme e fala, não, eu vou até o fim, porque eu sou incansável, né? O 4 traz o número da incansabilidade e pode ser um calcanhar de Aquiles do Avancini. Ele tem um caminho do destino igual do Nino Schurter, 6, né? Fazer o que se ama. Enquanto ele fizer isso, ele vai, né? Se o mountain bike para ele é essa paixão, e ele vai continuar sendo um destaque, né, no esporte. E ele tem um número poderoso 1, que é o quê? Ele precisa fazer coisas onde ele se ilumine, ele tem que fazer por ele e não pela família, porque o 6 leva a gente a fazer muita coisa pela família, pela comunidade, pelo amor ao próximo, mas como ele tem um número poderoso 1, ele precisa pensar nessa autoiluminação, porque uma alma 8 vem não para ficar nos bastidores, vem para fazer coisas, né, para que todo mundo veja, e ele, com o número poderoso 1, ele tem que ser reconhecido. Isso é parte do destino dele. Outra coisa que chama a atenção aqui, né, é o fundamento de vida do Avancini, como o inconsciente dele funciona, né? Ele tem um fundamento 8, ou seja, ele precisa sentir o poder dele ali, ele precisa sentir que ele tem um espaço de exercer o poder pessoal dele, de dar os limites, né, para ser reconhecido, e fazer as coisas para se sentir empoderado, né? Por quê? Porque ele também tem o mesmo desejo de vida do Nino, não quer depender de ninguém, ele quer ser independente, né? O que pesa um pouco para Avancini é o momento, é o ano dele, que pode ser muito bom, mas pode ser que não vire. Ele está vivendo um ano pessoal 11. O 11 é um número muito espiritual, né? Então, se o esporte para ele é uma coisa que eleva a vibração, né, que faz com que ele evolua energeticamente, esse ano vai ser fantástico, né? E esse ano 11 tem o objetivo para o Avancini de trabalhar a comunicação, a flexibilidade do Avancini, a criatividade dele, né? Então, ele vai ter que trabalhar isso em cada um dos trimestres pelos quais ele vai passar. Atualmente, ele está vivendo um trimestre 5, que é o trimestre do sonho dele. Então, para ele ir bem nessas provas, com certeza ele está tendo que abandonar algumas crenças, algumas formas de agir que não dão certo e que de repente ele estava teimando, né? E agora é o momento de fazer essa mudança. Uma outra coisa bem legal de falar do Avancini é que ele é um cara, né? Enquanto o Nino, deixa eu até voltar porque eu acho que eu não falei isso do Nino. Enquanto o Nino toma decisões através do corpo, e isso depois vai para a intuição dele, ele começa a agir intuitivamente, né? Porque ele tem um temperamento em 5 e uma tendência em 9, o Avancini, ele age de cara, né? Instintivamente, de forma muito racional, muito mental, né? E depois ele leva tudo isso para o corpo dele. Então, isso reforça a necessidade, né, dele trabalhar muito bem essa energia do 4, que é a expressão dele, para que isso traga uma autoconfiança para ele confiar no quê? No que o corpo dele está falando para ele. Né? Então, é um momento, poxa, ele tem, né, um caminho do destino em 6, tem que fazer o que ama, tem o desafio atual em 6 também, tem o desafio maior em 6. Ele tem que estar com o emocional dele muito bem trabalhado, em todas as esferas.
Ele é o tipo do atleta que, se tiver algum problema familiar, ele não vai bem, ele não consegue separar, né, o pessoal do profissional. Então, tudo na vida tem que estar muito azeitado. Ano 11 pede uma elevação no padrão de vibração da pessoa, né? Então, tem que ver que pessoas estão chegando, como isso vem para melhorar a vida, para melhorar a energia dele, para ele entrar e não lutar contra, né? Deixar que o novo o transforme. Que mais? Mathieu Van Der Poel. É outra alma 8, né? Então, a mesma determinação, o mesmo foco que o Avancini tem, ele tem também. Só que o que difere o Mathieu dos outros atletas? Ele é uma pureza de 8. Ele tem alma e caminho do destino iguais. Isso dá uma vantagem energética, porque o que ele veio fazer aqui é ser ele mesmo. Então, ele já conhece essa energia. E o Van Der Poel também tem 8 no número poderoso dele, então isso reforça muito. Porque que ele é um cara extremamente humilde, mas que a hora que precisa, ele vai lá e dá aquelas pauladas. É esse 8. O 8 traz uma autoconfiança muito forte, um poder estratégico fantástico, né? E outras coisas que eu destaco aqui, ele quer fazer diferente. Ele quer ser um cara para ser lembrado por coisas que ele inovou, né? Então, era um cara do cyclocross, do motocross, né, de tudo, ele do ciclismo, e ele é bom também no mountain bike. O que aconteceu quando ele despontou? Ele estava em tudo e muito intenso, e era um ano 5 para ele. Há 2 anos atrás, ele estava vivendo um ano 5, que é o ano do desafio dele. O Van Der Poel veio para aprender o quê? Os limites, né? Ele sabe que ele é bom em tudo, ele é um cara humilde, quando você vê ele falando, né? Só que ele tem tanta energia dentro dele, que porque ele tem também temperamento em 5, né? Ele toma decisão através do corpo, então ele estava se experimentando. Esse ano começa a especialização, que vai ser, ele vai entrar numa realização que também tem essa vibração do 7. O 7 é um número que faz você focar, né? E graças a Deus ele está vivendo, né, esse ano 7, que faz com que ele fala assim, não, deixa eu ver o que é mais importante para mim. Então ele está no momento dessa escolha, dessa identificação. E aí, a partir dos 29 até os 37 anos, com certeza ele vai ficar só em um esporte. Vai depender nesse ano o que der mais retorno de coração para ele, né? Ele é um cara que... o que difere? Ele sente com o corpo, ele tem um temperamento em 5, mas ao longo da prova, por exemplo, ele vai para a lógica e para a razão, né? Então, enquanto, por exemplo, o Nino, ele vai para a intuição, e aí ele tem que estar muito equilibrado numa prova, né, para ir seguindo essa intuição dele e não pecar nas estratégias. O Avancini, ele vai para o corpo, então a comunicação dele com o corpo tem que estar muito ok para ele identificar o que o corpo está pedindo para ele seguir na estratégia. O Van Der Poel, o que ele faz? Na largada, ele é corporal, ele sente, ele vai sentindo os atletas, ele vai sentindo o que o corpo dele está pedindo, mas ao longo dessa 1h30 aí que eles ficam naquela intensidade insana, ele consegue ser racional, né? Então, isso é uma diferença interessante, né, do Van Der Poel. E outra coisa que chama muito atenção é que ele tem, o inconsciente dele é muito seguro. Ele é um cara que ele traça uma estratégia e ele vai ali, né, numa boa, ele não tem que dar satisfação para ninguém. O 4 é muito na dele. Ele não tem que mostrar nada para ninguém, apesar dele ter esse bando de 8, que é muito aparecido, que é os louros, né? Como o inconsciente dele é racional, ele consegue sim traçar as estratégias que muita gente fala assim, não é possível que esse cara faça
tenha tido, né, energia para pensar nisso. Ele tem. Então, isso é um diferencial muito grande. E o momento dele, né, ele está aqui no ano da especialização, de começar a aprofundar questões intuitivas dele, e ele está vibrando agora um trimestre em que o corpo dele, né, fica em evidência, que é o desafio maior dele, e geralmente os melhores resultados de um atleta estão sempre em momentos de desafio, então é positivo isso para ele, né? Então vamos ver. E, por final, uma geral aqui no Thomas Pidcock. Ele é uma alma 4, ele é seguro, ele é um cara incansável, ele é um cara que vai até o fim mesmo. Veja o que ele fez semana passada, né, na prova de XCO, foi incrível, né? Ele é um cara que realmente ele vem surpreender. E o que ele traz de diferente? Porque geralmente almas 4 a gente vê muito no feminino do mountain bike, mas é mais difícil ver no masculino. O que o Pidcock ele traz de diferente? Ele tem um sonho em 7, intuição. Ele é um cara diferente nisso, porque o 4 é muito terra, né? Dificilmente um 4 puro ele vai fazer alguma consulta de numerologia ou vai acreditar em coisas de energia, né? Ele só acredita naquilo que ele está vendo, mas o Pidcock ele tem muitos números espirituais, né? O que pode fazer com que essa performance desse ano para ele seja pontual e depois ele veja que ele tem que fazer outras coisas. Mas vamos olhar agora, né? Ele tem um sonho em 7 e ele tem uma expressão, a maneira dele se colocar na pista é transformadora, é um 11, né? Então, e o caminho do destino dele é 11 também. Então, ele é uma potência energética, que tem um número poderoso 4, que faz com que ele seja céu e terra. Ele sabendo trabalhar esses dois lados, é um cara realmente diferenciado, né? Ele tem uma aura 1, ou seja, ele quer fazer coisas que falem para ele que duvido, que é impossível, ele quer também inovar, que é o que o Mathieu tem no sonho, né? Ele tem um temperamento em 1 que faz dele uma pessoa racional no momento da impulsão, de começar a agir, ele é bem racional, só que tá aí o calcanhar de Aquiles dele. Ele é extremamente emocional ao longo de uma prova. Então, o Thomas Pidcock, ele vai ter que fazer o quê? Mountain bike para ele, ainda mais que ele tem, né? Ele tem o desafio maior dele é parceria. É a mãe também, né? Porque mostra uma ligação kármica com a figura feminina. Então, ele precisa, ao longo da vida dele, se sentir parte de relações. O mountain bike, com certeza, para quem conhece ele parte pessoalmente, né, na intimidade, com certeza o mountain bike para ele é um meio de se transformar, né? E transformar pessoas da família, né? Ajudar as pessoas em casa. Então, ele deve ter isso como a sua motivação emocional, tá? E aí, o que acontece nesse menino de 21 anos? Ele está vivendo um ano 5, ano de transformação, né? É um ano em que ele vai mesmo mudar a vida dele. Estavam falando que o país dele não tinha nem como ter vaga para as Olimpíadas. Ele está conseguindo agora, mostrando quem ele é, com certeza, não vão falar não. Isso se as Olimpíadas acontecerem esse ano, né? E agora, nesse momento, ele também vive ele está fechando, porque ele faz aniversário em julho, ele está fechando o ano pessoal dele 5 com, né? Geralmente o último trimestre do ano pessoal de uma pessoa é a consolidação. Então ele vem desde julho do ano passado, ele veio aparecendo mesmo, né? Foi campeão aí do sub-23, enfim.
Então, ele cresceu, ele teve 2 trimestres, 3 aqui, de muito crescimento, e no meio deles um 9 de, né, de limpeza e de colher frutos, e agora ele está fechando o ano fazendo, realmente encontrando o que ele ama fazer, ajudando família também, né? Com certeza esse momento para ele está sendo uma transformação afetiva dele com relação ao que o esporte significa para ele e o que ele representa para os grupos que ele frequenta e que ele participa e que ele ajuda, né? Então, se a gente olha os 4, né? O que aconteceu na sexta-feira? Sexta-feira, dia 14, que foi o XCC, né? Para o Nino, era um dia 6, dia do caminho do destino dele. E ele tá o quê? Ano 5, trimestre 9 de limpeza e colheita, né? Ano 5 para o Nino Schutter, desculpa, trimestre 9 para o Nino Schutter colher frutos, está no mês 1 de realização atual dele, é o mês do desejo de vida dele, é o mês de fazer, né, do desafio atual dele, então é um mês geralmente que o atleta se supera, então ele com esses 35 anos, ele está aí, né, mostrando que idade não quer dizer tudo para o mountain bike, e foi um dia 6 que é do caminho do destino dele, então realmente a performance dele foi incrível, né? O que ele ficou ali, o que faltou foi a explosão que os meninos mais novos têm, que é o Thomas Pidcock e o Mathieu, né? O Mathieu, o Avancini não estava num dia energeticamente muito favorável para ele, era um dia 11, né? Que é o dia do ano que ele vive. Por isso que eu falo, quando é um dia muito espiritual, o atleta tem que estar muito centrado. E o Avancini está no mês 6 e no trimestre 5. Então, tudo para ele, né? O mês 6 é mês também do caminho do destino do Avancini. Então, e o trimestre 5 é a questão da adaptabilidade, né? É o que ele precisa fazer para deixar embora padrões de pensamento que de repente ele esteja insistindo para poder performar melhor, né? E esse dia 11, com certeza, deve ter caído alguma ficha muito importante para o nosso atleta, né? O Mathieu estava no dia 7, que é o dia da mesma vibração do ano, né? E é o dia da intuição, da estratégia. O 7 nos torna focados. Então, era um dia que ele estava muito concentrado, ele fez o jogo ali dele, né, até o fim e conseguiu chegar onde ele conseguia, né, onde ele queria, desculpa. E o Thomas Pidcock, na sexta-feira, ele vivia o dia do ano dele, um dia 5, ele está vivendo um ano 5, é um dia de transformar mesmo, e, o que ele fez, chegou em segundo, quase que ele ganha o XCC, né? Ele está num mês 9 também de colheita de frutos, de um trimestre 6 de fechamento do ano pessoal dele. Então, era um dia muito, muito forte para ele. O que acontece amanhã, dia 16? Né? O Nino vai estar vivendo um dia 8. O 8 é a motivação do Nino, é o número poderoso dele, que o torna muito estratégico, muito forte, né, nessa questão do focar e ir atrás. Ele só precisa tomar cuidado com ego, né? O Avancini vive um dia 4, que é o dia da expressão dele, que ele vai ter que usar essa vibração para resiliência, para incansabilidade, mas ele não vai poder ser teimoso, né? Ele está num mês, num trimestre em que ele precisa se transformar. Então, os ajustes finos que esses atletas de ponta precisam fazer, energeticamente também isso acontece, né? Então, a hora que você tira um padrão de pensamento e substitui por outro, você vibra diferente. Então, para o Avancini, ele vai estar incansável, isso é muito bom para uma prova de XCO, né? Porque o XCC é mais explosão. Agora, o XCO precisa de estratégia, precisa de resiliência, né? E ele vai estar com essa energia.
Para o Mathieu, vai ser um dia 9. O 9 para o Mathieu, ele não tem 9 no mapa dele, né? É um dia espiritual, é um dia de, né, que para ele é bom, porque nada atrapalha nesse sentido, mas olhando os outros atletas, ele não está tão forte quanto ele estava na sexta-feira. Né? Então, pode ser, né, o 9, como é muito espiritual, se ele não tiver muito focado, pode ser que ele, né, deu uma bobeada, ainda mais que ele está no mês 11, a gente tem aí três números muito espirituais vibrando no Mathieu, o ano 7, o mês 11 e o dia 9, que pode fazer com que ele fique mais aéreo e deu uma escorregada. Agora, o Thomas Pidcock, ele tá com o dia 7, ele vai ser muito estratégico. Né? O 7 para ele é o desejo de vida do Pidcock. Então, é um cara, né, o ciclo atual dele, é o sonho dele. Então, é um dia bem forte para o Pidcock. Fazendo uma comparação aqui, eu coloco o Pidcock em primeiro lugar aqui no final da corrida. O Avancini e o Nino, se bem que o Nino está com números mais positivos, o Nino em segundo, o Avancini em terceiro, e o Mathieu, por essa questão, eu não sei como é que ele é trabalhando a espiritualidade dele. Se ele for um cara que medita, que trabalha esse outro lado menos material, né, o lado espiritual, pode ser que ele surpreenda e ganhe. Né? E aí vai ser a corrida do sonho do Mathieu amanhã. Né? Mas assim, olhando praticamente como os atletas geralmente vibram, eu coloco Pidcock em primeiro, Nino em segundo, Avancini em terceiro e Mathieu em quarto. Né? Então vamos ver como é que vai ser. Ai, a ideia aqui, eu vou ver se eu consigo tempo para fazer também das meninas, mas a ideia é ver que a numerologia ela pode ser usada, né, no dia a dia. Se a gente pensa, por exemplo, um atleta sabendo dessa questão, por exemplo, o Avancini, sabendo que amanhã é um dia 4 para ele, que ele foque, que ele mentalize e que ele trabalhe todos os bloqueios dele nessa preparação antes da prova. E que na prova ele tenha o senso, né, crítico para falar, não, eu estou sendo teimoso, e puf, voltar. Né? Porque tudo tem que fluir, ainda mais que ele está num período de transformação, que é o trimestre 5. Né? Ele precisa mudar esses padrões que ainda fazem com que ele peque nos detalhes, porque tudo nessas corridas fantásticas que a gente vê são decididas, tudo é decidido nos detalhes. Vamos ver amanhã.